Estamos começando mais um podcast Despachados para vocês. Eu sou a Helena Guiante, essa é a Mariana Dias. Estamos com um convidado muito especial, muito mesmo, porque é meu amigo, é uma pessoa que tem notoriedade na cidade, é conhecido e tem muito conhecimento, Dr. Pedro Arruda. Seja muito bem-vindo. O Dr. Pedro é advogado com 17 anos de experiência em contencioso bancário, especialista em leilões extrajudiciais e judiciais, presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB de Uberlândia e coordenador jurídico da empresa Paniago Advogados. De novo, seja muito bem-vindo, Pedro. Suelen, obrigado. Mariane, obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, tanto quanto profissional, quanto amigo também pessoal. Agradeço mesmo. Vamos falar aí de temas relevantes, trazer conhecimento para as pessoas, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Pedro, e eu vou começar te perguntando, como que você chegou? Quero saber um pouquinho da sua história, né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você. Como você chegou no direito bancário? Olha, vou falar aqui que inicialmente não era o que eu queria fazer ali na faculdade. Mas a vida vai levando a gente por caminhos, né? Uhum. Vai abrindo e eu acho que a gente tem que estar atento para isso. Faculdade, minha prova ali de OAB foi no Direito Trabalhista, foi onde eu fiz ali meu primeiro curso, Direito Trabalhista, era onde eu queria me formar. Mas eu estava num estágio na Defensoria Pública e queria ir para um escritório particular, para conhecer como funcionava o escritório, contas, porque a minha intenção era advogar, né? E eu tive a oportunidade, convite para entrar no escritório Paniago Advogados, que hoje trabalha no direito bancário, como estagiário há 17 anos atrás. E aceitei o desafio. Foi onde eu entrei, conheci pessoas maravilhosas e conforme o escritório foi crescendo, fui crescendo junto, assumindo papéis ali de responsabilidade e acabei me encantando pela área do direito bancário. Porque às vezes a gente pensa, mas e aí, é defender banco, é defender cliente? Não, a gente está ali para mediar os dois lados. Isso é uma coisa que eu tenho carregado nesses 17 anos, é fazer essa intermediação entre os dois lados, que é o mais importante, e ajudar pessoas. Que na minha jornada, esse é um dos meus focos principais, é você ter uma responsabilidade. Ajudar pessoas, eu digo, tanto clientes, como colegas de profissão que caminham com a gente lado a lado. Então, acabei empenhando, fazendo esse papel. Tive até uma passagem como estagiário lá no escritório, que formei, precisava tirar o AB, porque a gente precisa para exercer a advocacia. Conversei com o dono do escritório, o Dr. Norival Paniago, você tá o nome dele pelo carinho que tem. E eu falei com o doutor, preciso sair do escritório, vou trilhar um outro caminho, porque eu preciso fazer um cursinho e passar na OAB, né? Ele falou, não, doutor Pedro, nós fazemos questão de te manter no escritório, pelo prestígio, pelo trabalho que você tem, e nós vamos te apoiar nisso. Então eu acho legal citar, porque é o apoio que a gente tem e é uma das coisas que fez eu seguir no caminho do direito bancário e tá aí até hoje, 17 anos. Passa rápido, né? Oh, E que muito. sirva de inspiração para outros donos de escritório, né? Valorizar a equipe que está ali se empenhando e trabalhando dessa maneira. Claro, acho que valorizar a pessoa, valorizar o profissional, isso mantém um espírito de crescimento, acaba que a gente dá o retorno, né? E ajuda o escritório a valorizar. Tá aqui trazendo o nome do escritório também, né? Isso é importante, sem dúvida. Ô Pedro, e me conta uma coisa, a questão do superendividamento brasileiro especificamente, ele seria mais uma má gestão das pessoas ou dos bancos na oferta de produtos às pessoas de maneira inadequada? Ok. Olha, hoje nós estamos atingindo índices aí alarmantes, né, de endividamento. O Banco Central trouxe para nós aí em fevereiro com os dados aí que o endividamento das famílias chega a 50%, né? Então, e o que causa, né? O que tem causado esse superendividamento das famílias, né? É um erro, é uma má administração, é os juros, é a taxa dos bancos. E aí nós temos aí os índices, né? O que traz para a gente, tá? Um deles, um dos principais, é a falta de emprego ou alteração de salário, né? Você tinha um patamar, você acaba saindo daquele patamar e tem um aperto, né? Outra coisa aí
é a inflação, os preços subindo daqueles principais produtos, que são alimentos, gasolina, então isso tem um impacto também. Claro que a facilidade do crédito, ela cresceu muito. Hoje, com o aplicativo, você pode solicitar um cartão de crédito, você pode solicitar um empréstimo. Então, isso intensifica as pessoas a criarem esse posicionamento. E aí, isso soma com o quê? Com a falta de conhecimento, cultura e gestão, que é uma coisa que nós não temos no Brasil. Muito pelo contrário. A gente está naquele consumismo ali, ó, compra, compra, compra. Então, hoje nós estamos falando aí, né, da família brasileira, 50% de endividamento. E qual que é o maior volume de dívida? Cartão de crédito. O volume de cartão de crédito hoje representa aí 50%. É muito grande, é um número alto. Uhum. E a gente vê que precisa de uma gestão, a gente precisa estar atento para essa situação. E, claro, entra que hoje cartão de crédito, a inadimplência é um dos juros mais altos. Então, acaba contribuindo também, de certa forma. Mas eu acredito que a gente, como eu falei do início, né, a gente trabalha para trazer soluções, né? Então, até mesmo dentro da Comissão do Direito Bancário, nós estamos montando aí uma gestão para esse ano que vem, trazer uma cartilha, fazer palestras para a gestão financeira, né? Como que as pessoas devem gastar, como que pode, como que não pode. Eu tenho um conhecido que o salário dele é apertadinho ali no mês, é a conta certinha. E ele pegou um cliente, 10 mil reais no mês. O que ele fez? Vou guardar para pagar as contas pro próximo mês, para se apertar, eu poder o quê? Ter uma reserva. Não. Turma, vem que o churrasco já é por minha conta. É a cultura, Isso é cultura. né? É cultural. E ele falou, Pedro, aprendi isso com meu pai. É isso que eu ia falar, mas a gente também na escola não teve essa educação. Não existe hoje uma matéria, eu falo desde o ensino fundamental, básico ali, né, ao primário até, né, aos anos fundamentais ali mais pra frente, a gente não tem nenhuma matéria, nenhuma cadeira ali que ensina educação financeira. Isso é um erro pra mim. Isso deveria ter sido, assim, ser ensinado nas escolas desde os primórdios, porque aí com certeza culturalmente, né, com esse ensinamento mudaria, mas a gente não tem. Então, se o pai e a mãe aprendeu errado, ele vai passar como pro filho? Errado. Eu tenho amigos também, agora que você me falou aí, que filhos pequenos Uhum. vão para um shopping e o pai dá, ó. Pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. Toma, Não, o toma. dinheiro aqui e vai. Toma, dou. Uhum. Não tem a noção ali. Então eu tô vendo pais que agora estão iniciando a Uhum. gestão financeira e falam, ó, eu te dou aqui 30 reais para você gastar. É o que você tem. O menino vem. Aí eu quero uma pipoca. Qual que é o preço da pipoca aí? 15 reais. Nossa. Vai, mas é metade do que eu tenho? É. Ainda falta o refrigerante? Pipoca eu como em casa, mãe. Mas é isso que eu fiz com a Estela. Ela foi pro 6º ano agora, ela tem a conta Kids do Inter, né? Sem querer fazer propaganda, Que mas legal. vários bancos devem ter isso. E aí, o que acontece? Ela tem um cartãozinho dela, 300 reais no mês. Pra ela lanchar e almoçar na escola. Aí ela falou assim, mas se acabar? Eu falei assim, acabou? Você vai administrar esse dinheiro. Se acabar, aí você fica sem comer. Ah, que mãe ruim, que mãe não sei o quê. Não, é uma mãe que tá tentando educar e ensinar para que lá na frente ela saiba administrar o dinheiro. E aí, assim, ela fez, hoje eu comi. Eu falo, o que você comeu? E sei lá, hoje foi a pipoca, 6 reais, que eu quero economizar pra sexta-feira, que eu quero comer o açaí. Então, ela já tá tendo essa noção para administrar esse dinheiro. Mas a gente não teve isso, né? Porque os nossos pais não tiveram, não é culpa dos nossos pais. E a gente E a aprendeu na base não marra. tem, né? Na escola não É. tem, que é a base mesmo de todos. E aí muitas vezes ou teve liberdade demais, ou foi muito apertado, e aí ali quando surge a oportunidade de ter um dinheiro, Quer desbravar o mundo. eu quero ter o que eu nunca tive. Aí é o que- famoso eu mereço. eu mereço. Então tem que achar um meio termo, Uhum. é importante, tá? Eu acho que uma coisa importante de destacar aí, que nós falamos aí, que esse superendividamento, ele não tem classe social, tá? Porque, claro, a classe mais pobre, ela vai ter um impacto maior. Mas hoje ela atinge a classe média, a classe alta. E muitas vezes por causa disso. Que nós estamos falando aqui da dificuldade de administrar o dinheiro ali. Né? Então ela atinge. Não adianta níveis. ganhar bem e gastar o dobro. É isso.
Uhum. Pedro, e pensando nessa questão que você falou do superendividamento, hoje existe uma lei que possibilita regularizar esse superendividamento. Aonde que entra, por exemplo, esse conhecimento também de legislação, do direito do consumidor, né? Que às vezes também falta para as pessoas, né? E aí eu vejo algumas instituições também que às vezes não incentivam esse conhecimento na outra ponta para quem está atendendo ali, né? Como que você vê isso? Hoje nós temos aí a lei de superendividamento, que ela traz uma facilidade para aquele cliente, né, que tem diversas dívidas no mercado, ele poder ingressar com uma ação e fazer ali numa audiência com todo mundo para tentar resolver tudo, né? Isso facilita muito, né? A lei garante para ele um parcelamento, tirar os juros de atraso, que é o que nós chamamos de juros de mora, tá? Então a lei traz isso. O governo também lança alguns incentivos, inclusive nós estamos um que vai entrar em vigor amanhã, tá? Que é facilitação de até desconto de 90% em cartão de crédito, que é o Desenrola, Desenrola Brasil. Entrar no site do Desenrola Brasil, lá cartão de crédito, empréstimo pessoal, faz o cadastro e lá vai ter elencado as dívidas ali sua que tá dentro, né? Tem algumas regras. Tem que ser feito a dívida tem que ser até 31 de janeiro de Eu vi que é menos de 9 mil 2026. reais. O salário, renda mensal tem um limite, menos de 9 mil reais. Mas dá uma olhada. Eu tenho visto também, por conta do Desenrola Brasil, por conta da movimentação, até mesmo algumas pessoas que não se enquadram nisso, mas por conta da movimentação entra ali no Serasa, está com um desconto grande, então é uma possibilidade também. E estar atento, eu falo sempre, às vezes o cliente tem medo, tem vergonha de procurar o banco, enxerga o banco como um vilão ali, alguém que vai tentar, mas não. Muitas vezes tem pessoas ali do outro lado que estão dispostas a ajudar, estão dispostas a conciliar. Então, alguns bancos têm mutirão, têm eventos, então eles convidam, fazem isso. É importante porque, eu falo, a gente está ali para entender a pessoa, para entender a razão. É uma das coisas que acontece muito, emergencial. Às vezes a pessoa tem um estudo financeiro, sabe ter uma adequação, tem um emprego bom, mas acontece uma questão de emergência, seja saúde familiar, seja um Uhum. imprevisto. Então, precisa de um apoio. Então, senta, conversa. Muitas vezes tem esse receio de procurar o banco, de entrar, procura um advogado, tenta amigavelmente. E, claro, a lei de superendividamento é um caminho também, entrar com ação, pedido, saber que é muito importante. Contratos com garantias reais não entram na lei de superendividamento. Então, você aí que tem um contrato com garantia de veículo, muitas vezes, não adianta. Contrato com garantia de um imóvel, também não adianta. Mas, como eu disse, não é a única solução, não é a única saída. Tem outras saídas, né? E a lei do superendividamento, ela é destinada apenas à população de baixa renda ou ela vai trazer aí também o pessoal que está na classe média e classe alta? Não, ela não tem distinção de classes, tá? O que ela coloca? O superendividamento preserva o chamado mínimo existencial. Então, eu tenho uma renda de 10 mil reais, por exemplo. É uma classe média, é um dinheiro bom. Mas, por conta de situações emergenciais ou negociações, empréstimo que eu tive que fazer, eu tenho ali hoje, eu pago mensalmente R$ 9.500 de dívida, de parcelas, né? Então sobra para mim o que no final do mês? R$ 500. Então é abaixo do chamado mínimo existencial. Então a lei está para preservar. Falou, não, você tem direito a fazer um parcelamento e garantir o seu mínimo existencial, tá? Então ela não tem essa distinção de classe. É claro, como nós conversamos, né? O superendividamento afeta, mais forte as pessoas de baixa renda. Mas ela hoje, ela pode servir também para atuar para outros clientes, tá? Pedro, e assim, pegando o gancho dessa questão, né, que você falou, né, essa questão da renda e o percentual do que pode ser endividado com essa renda, pensando nos aposentados, porque eu sei que tem uma lei que protege, né, essa questão, assim, por exemplo, a aposentadoria ali, ela não pode ser consumida toda por empréstimos, né, crédito, em relação a esses aposentados. Mas quem faz essa verificação é o banco na hora de conceder, ou o consumidor que tem que ficar, o aposentado, no caso, atento a isso?
Isso entra também no consignado, né? O empréstimo consignado hoje que é muito forte. Aposentado também tem uma limitação. O banco faz essa solicitação para que informe, para que ele tenha ciência ali do limite de gasto, né? E que a partir dali pode conceder. Só que, claro, são conversas institucionais que podem ter, às vezes, uma falha ou outra, por isso que eu falo. Isso é um dever de todo mundo também. Não adianta eu saber que meu limite já está ali corrompido e tentar ali criar uma situação, né? Então, no caso, o aposentado tem que ficar de olho, Tem que ficar todo mundo. né? Fazer Porque às na hora vezes o do banco não vai, às consignado. vezes, conseguir verificar isso na hora ali de conceder o empréstimo. Justamente, é um caminho que eu digo, é de todo mundo. Temos que ter a boa fé, todos nós. Ô Pedro, e a questão hoje em dia dos golpes que estão aí infernizando a população como um todo? Começa aí na mais frágil, digamos, os aposentados, que às vezes são pessoas idosas, sem conhecimento tecnológico, e não só eles, né? Pessoas jovens com conhecimento tecnológico também caindo em golpes da internet. O que a gente tem para falar sobre isso nessa negociação junto aos bancos? Esse link é interessante porque quando a gente está ali no momento de fragilidade financeira, é onde acaba surgindo a oportunidade para as pessoas fazerem os golpes, né? Então, eu vou pedir licença antes da gente entrar. Eu vou dar um exemplo porque veio na minha cabeça. Teve um caso que eu participei que a cliente tinha ali um financiamento e era 30% do rendimento dela, que dava ali algo em torno de R$1.000. Eram 3 empréstimos que ela tinha, tá? Ela recebeu uma ligação de um terceiro, se passando por um funcionário do banco, para alterar o banco de origem, que ela ganharia mais um empréstimo na conta dela. Meu Deus. E juntando os 3 que ela tinha, mais o novo, manteria a mesma quantidade de parcela e de R$1.000 cairia para R$650 por mês. Perfeito. Perfeito. Poxa, tô com Ganho mais dificuldade. dinheiro. Ganha mais dinheiro. Economiza a parcela e vou pagar no mesmo prazo? Que é isso? Presente Papai Noel. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí é a fragilidade. A importância de quê? Ligar numa agência, saber se aquilo é verdade, descobrir. É triste usar essa palavra, eu não gosto. Mas dinheiro fácil a gente tem que tomar cuidado, gente. Presente de Papai Noel a gente tem que tomar cuidado. Então esse superendividamento tem alavancado os golpes, porque os golpes hoje eletrônicos, eles visam muito a questão pessoal. Eles pegam na fragilidade. É isso que eles pegam, tá? Não sei se eu posso citar alguns golpes aqui. Pode, Claro, com certeza, marcado. até para alertar. Eu ia até te pedir para você fazer um recorte sobre a questão do Pix, né? Porque a gente vê assim, a pessoa cai no golpe, passa o Pix, como que o banco enxerga isso hoje, né? Nesse retorno desse valor. Responsabilidade do banco. Isso. Ok. Vamos falar aqui. Posso beber água aqui? Porque Pode. Deve hidratar, porque esse assunto tem pauta. Vamos lá. Olha, o golpe do Pix, hoje, acho que é o golpe mais conhecido, mas eu vou chamar uma atenção por um golpe que a gente não fica tão atento, que é o golpe do motoboy. E hoje representa 20% dos golpes. É o golpe hoje no Brasil mais aplicado. Como funciona o golpe do motoboy? Alguém liga para você, se passa por um funcionário do banco, pede ali para você confirmar um dado ou outro, você mesmo acaba dando os dados ali. Ele fala, olha, o seu cartão acabou de ser clonado e ele passa uma sensação de urgência. Então foi clonado, nós precisamos resolver isso agora, de imediato. Eu tô mandando aí um motoboy na porta da sua casa para pegar esse cartão, tá? Não é possível. E aí você confirma aqui para mim agora o número do seu cartão? A pessoa confirma o número do cartão. O motoboy vai até a casa, bate a campainha e fala, senhora, fulano de tal, o número do seu cartão é tal? É sim. Então você pode me entregar e passar a senha, por gentileza? E a cliente passa o cartão e a senha. E ainda tem só um recorte. Teve um caso lá no escritório do mesmo motoboy. A pessoa foi até a casa da minha cliente, falando que era a entrega de um lugar que eu não vou citar para não ser processada.
que era um presente dessa loja. A pessoa chegou lá, o motoboy, ela falou assim, ó, mas a taxa da entrega do motoboy é sua, tá? Esse aqui é o presente da loja, mas ela tinha acabado de ir na loja 2 horas atrás. Ela passou R$ 7 da máquina, só que na maquininha do motoboy, computou R$ 7.000. E ela não viu. Pra ela apareceu 7, mas passou 7.000. É outro golpe também do motoboy. Do motoboy. Temos que ficar atentos. E aí a cliente procura falando, ó, mas ele era funcionário do banco. Ele sabia o número do meu cartão. Na verdade, foi ela que passou o número do cartão pro telefone. Temos que estar atentos. Por isso que é importante a gente debater, para alertar a população, alertar como que funciona isso, porque a gente é pego de surpresa. Esse é o problema, a gente é pego de surpresa, não tá atento. Passa 2 minutos, a gente vai cair num golpe. Nesses casos, o banco tem responsabilidade? Hoje, juridicamente, vamos partir para a parte jurídica, nós temos 3 entendimentos, tá? Os bancos hoje têm o dever, né, de ter a prevenção para identificar fraudes bancárias, né? Então, verificar transações atípicas. Então, um cliente que movimenta ali no mês R$ 10.000 em Pix, ele movimentou em um dia R$ 20.000. Peraí, alguma coisa está errada. Então, os bancos hoje têm esse sistema, tá? Antifraude, sistema de fraude, que é o que a gente chama, é regulamentado pelo Banco Central. Mas aí vem a questão jurídica. O banco, houve uma falha do banco nessa situação, então tem juiz que entende que tem que ser demonstrado. Porque se foi demonstrado a culpa é exclusiva do consumidor, o consumidor vai arcar com prejuízo. Existe aí um chamado entendimento meio a meio, né? Sim, houve um erro do consumidor, mas o banco deveria estar atento a essa situação, uma meia-culpa. Então, eu não vou dar uma indenização tão cara, mas também não vou deixar de dar. Então, vamos ressarcir aí metade, 50%, meia-culpa. E tem aqueles juízes que entendem que é a culpa exclusiva do banco, que o banco devia ter, sim, aquele direito, né, o dever de prevenir, de antecipar, para não causar o golpe. Então, nós temos hoje essas 3 situações aí que... Vai depender do julgamento mesmo do judiciário. judiciário. Do julgamento do judiciário. O que eu falo muito é assim, ter atenção para... Viu que fez um Pix ali, de imediato, porque a gente às vezes na hora liga pro gerente, fala com ele, tenta pedir o bloqueio da conta, tá? Muitas vezes até tem clientes que fazem o depósito errado, não é nem golpe. Fez o depósito errado, liga no banco, pede ali o bloqueio, faz a contestação e tenta dentro dessa possibilidade aí, muitas vezes consegue esse retorno financeiro, tá? Pedro, e eu queria assim, né, pensando agora também na questão das garantias reais que você comentou, né, no caso de penhora, tem muito brasileiro aí passando por essa situação, né, deixou de pagar ali parcelas de carro, parcelas de casa, e aí esse imóvel, esse carro tá ali como garantia no contrato, né, desse empréstimo, desse financiamento. Como que é hoje, assim, essa questão da penhora, principalmente pensando em imóveis, né, essas penhoras são imediatas, são extrajudiciais? Como que está acontecendo esse movimento aí para quem está se passando por essa situação? A gente está falando de superendividamento aí, e quando determinados contratos, né, quando inadimplentes, eles são judicializados. Então hoje quem tem um contrato de alienação fiduciária de veículo vai virar uma ação de busca e apreensão, tá? Então alerta para a população também que existe hoje uma falácia, né, que só pode entrar com a busca e apreensão quando eu tiver 3 meses de atraso. Não, tá? Atenção consumidor, tá com 1 mês de atraso ali, às vezes tem muito consumidor que vai pagando atrasado as parcelas, né? Então aí o banco, às vezes, naquela situação, identificou uma possibilidade de um inadimplemento maior e às vezes com 1 mês ali já mandou para juizamento de busca e apreensão. E é uma ação que visa aí pegar o bem. E aí é importante, como eu disse, né? Procurar o banco, conversar, não entender que é um inimigo, muitas vezes. Procurar, porque pode ter pessoas para ajudar, tá?
Mas aí só um recorte. No momento que essa busca e apreensão aconteceu judicialmente, o banco foi lá e pegou o carro. Ainda dá tempo da pessoa negociar e tentar pegar esse carro de volta? Por exemplo, se for lá, mesmo com a busca e apreensão concretizada, ela consegue quitar essa dívida e pegar o carro de volta? Então eu estou com a busca e apreensão, tá? O juiz já autorizou pegar o veículo, mas ainda não pegou o veículo. Então o cliente pode procurar o banco para tentar colocar as parcelas em dias. Hoje é o que é feito na realidade, tenta colocar em dia. Agora, uma vez que apreendeu esse veículo, aí juridicamente, judicialmente, não é possível mais quitar as parcelas vencidas. Então você tem que quitar as parcelas vencidas e a vencer, tá? É o que tem chamado purga da mora. Tem que pagar o contrato inteiro para ter o veículo, tá? Tive um caso essa semana. Um caso peculiar, bem diferente, que o cliente sabia da busca e apreensão, sabia que o mandado estava na rua, do risco do veículo, foi na agência e depositou o valor das parcelas vencidas e pagou lá. Não procurou o escritório de advocacia. O mandado estava na rua, o veículo foi apreendido e ele tinha quitado as parcelas vencidas, tá? Aí é o que eu digo. Procura o banco, converse com os escritórios. Nesse caso, o banco falou, não, nós vamos devolver o veículo de boa fé, não como houve o pagamento ali. Foi um ato que o mandado estava na rua, não tinha como. O cliente procurou um advogado, o advogado orientou ele. Aceita, pega o veículo de volta e suas parcelas estão em dia e vida que segue. Falou, não. Mas eu li na inteligência artificial. Ao chat. Ao Gemini. No chat GPT, que hoje com o chat todo mundo é um pouquinho de advogado e médico, né? Sim. Eu li que eu posso ganhar uma indenização do banco. Não vou pegar e nós vamos apresentar uma defesa. Pois bem, saiu a decisão essa semana. O juiz falou, não. Uma vez que tem a busca e apreensão, não adianta pagar só as parcelas vencidas. Tem que pagar as parcelas vencidas e a vencer. Ele ficou sem o dinheiro que ele tinha pago as parcelas vencidas. Sem o carro. Ficou sem o carro. E toda ação, quando você perde, você é condenado em honorário de sucumbência, vai pagar uns honorários de sucumbência. E o pior de tudo, o carro não é suficiente para quitar a dívida integralmente, vai ficar um saldo residual de dívida. Por isso que eu digo, gente, procurar solução amigável, procurar o banco, conversar com as pessoas. O jurídico, ele pode sim ter uma decisão favorável, mas uma decisão desfavorável pode vir ali surpreender. O risco é grande. O risco é grande. Então, sempre quando a gente fala de dívida, fala de processo judicial, ter esse carinho, ter essa atenção, especialmente aí, às vezes é um veículo que precisa para trabalhar, precisa para levar os filhos na escola, né? Então, quem trabalha, eu falo muito o seguinte, o banco, a gente às vezes olha e enxerga o banco como alguém que está com muito dinheiro lá em cima. Mas não. O banco é formado por pequenas pessoas aqui na base. Então é um gerente de caixa que tem uma família, é um gerente de conta, é um segurança que está lá, é o advogado do banco que tem uma família. E são essas pessoas que estão aqui embaixo coordenando isso, fazendo esse suporte. Então, tá ali para ajudar. Claro, consulta um advogado, porque também, né? Isso que eu ia falar, Pedro, quando você fala procurar o banco, não é procurar sozinho e ir lá atrás de um gerente, é procurar um advogado especialista em bancário em busca de uma solução. E aí isso que é importante. Obrigado por você ter antecipado. Procurar um advogado especialista em direito bancário. Isso é a diferença. É um cara que sabe ter análise jurídica e negocial, tá? Para achar uma solução. Muitas vezes o cliente fala, não, eu vou pagar aqui o filho da minha vizinha que é mais barato, não é alguém especializado, acaba apresentando aí uma defesa nesse caso, por exemplo, aí, perde o veículo. Então não, tá sempre acompanhado de um advogado especializado, mas o que eu digo é só não ter medo de procurar o banco, procurar os advogados do banco para fazer uma negociação também. Mas aí, no caso, assim, complementando a pergunta, no caso de bens imóveis, qual que é o processo? Porque aí você disse que no caso dos carros, né, vem a ação de busca e apreensão e a pessoa pode vir a perder o veículo. Quando é imóvel, né, como que acontece o processo de leilão? Até ir a leilão, ser arrematado, é extrajudicial, é judicial? Explica um pouquinho pra gente sobre isso. Ok.
Hoje, em imóvel, nós temos 2 tipos de garantia, tá? Alienação fiduciária de imóvel e hipoteca. É importante a gente destacar essa diferença, muito importante, tá? Porque alienação fiduciária de imóvel é aquele contrato em regra da Caixa que a gente vê. Quero comprar minha casa, minha vida, eu vou lá fazer um financiamento para comprar e dali alienação fiduciária. A inadimplência pode levar a um processo administrativo no cartório, que ele é intimado para pagar, tem 15 dias para pagar, não pagou, transfere o imóvel para o nome do banco. E o banco aí tem um prazo para fazer o leilão e mandar isso para venda. Tá? E pagar não é só a parcela, é a dívida. Nesse caso do imóvel, que nós também chamamos de purga da mora, mas nesse caso a purga da mora é quitar as parcelas vencidas. É um direito por lei do cliente, ele pode procurar o banco, ele pode procurar até direto o cartório de imóveis, quero purgar a mora. Nesse caso, é a confusão, né? A lei também faz uma confusão na cabeça da gente. Purga da mora do imóvel, purga da mora do veículo. No caso do imóvel, pode pagar as parcelas vencidas, tá? E a distinção com a hipoteca. A hipoteca, geralmente você vai lá fazer um empréstimo, pegar um dinheiro e dar ali o imóvel como garantia. E isso tem um processo judicial, que vai ser um processo de execução, onde vai penhorar, vai avaliar, vai impugnar, vai ter um trâmite judicial que vai delogar um tempo. Por que é importante fazer a distinção, tá? Já deparei com clientes que receberam a notificação lá do imóvel com alienação fiduciária de imóvel. Fui intimado aqui para pagar esse caso. Procurei o filho do meu vizinho, a IA, que me falou que isso aqui vai demorar muito tempo. E aí você olha, o cliente já perdeu o imóvel, por quê? Porque é um procedimento rápido. Alienação fiduciária, consolidação no cartório de imóveis, esses imóveis de compra de caixa, é um procedimento rápido, você é intimado via cartório, não pagou, transfere já o imóvel para a caixa, então perde. E tem quantidade mínima de parcelas de atraso? Também não temos, tá? Não existe essa regra. Então o banco identificou ali, é um cliente, por exemplo, claro que existe um bom senso, né? Não, cliente que está na 20ª parcela, atrasou a 20ª parcela, o banco já vai mandar? Não vai. Mas é um cliente que está na 7ª parcela e pagou as 7 parcelas em atraso, todas vindo 2, 3 parcelas. Então, a partir daquilo ali, o sistema identificou um risco, uma possibilidade de uma inadimplência e mandou ali, às vezes com uma parcelinha, mandou judicializar, né? Ô Pedro, mas aí no caso você disse, né, você deu o exemplo da Caixa Econômica Federal, né, com esse tipo de contrato. Mas, por exemplo, um banco privado, né, Itaú, Bradesco, Santander, também pode ter esse tipo de contrato e também vai ser o leilão, a penhora vai ser extrajudicial? Claro, a alienação fiduciária, você tem a Caixa porque é o mais comum, né? Mas todos os bancos fazem. Inclusive, alguns bancos aí chegam próximos, né? Até às vezes até melhor que taxa da Caixa, então muita gente acaba fazendo no Bradesco, no Itaú, tá? Então o procedimento é o mesmo. Tem que estar atento. E na hipoteca, nós vamos ter aí um processo judicial com um trâmite judicial onde vai ser penhorado, esse imóvel vai ser avaliado e vai para um leilão judicial. A ideia do banco não é ficar com o bem. O banco quer mandar aquilo para um leilão para ter uma dívida. E aí hoje é um nicho que muitas pessoas estão procurando no leilão judicial, porque ele traz uma vantagem de uma possibilidade de um imóvel ser vendido por até 50% do seu valor de avaliação, tá? E quem que faz essa avaliação? Não é um especialista, um engenheiro da Caixa, é um oficial de justiça, que muitas vezes ele faz uma avaliação ali já abaixo do mercado. E aí ele vai para um leilão, aí podendo chegar até 50% de valor de avaliação, tá? Então hoje nós temos muitas pessoas aí interessadas, procurando esse nicho, seja para investir, para fazer um investimento, seja para fazer um investimento para aluguel, comprar para aluguel, ou para casa própria. Então imagina a seguinte situação, você tem ali um imóvel que vale 500 mil reais. O juiz mandou fazer um leilão ali, dando um desconto de 30%. Tá? Então o imóvel vai aí com o leilão por 350 mil reais. Né? Ele tem ainda o imposto que você vai pagar de transferência, as averbações do cartório, você vai ter algumas despesas, como vai ter a despesa do advogado, vai ter as despesas ali
eventuais ali de emissão na posse. Então, às vezes, para o cliente que está pensando em revender esse imóvel, não é um caso que vai chamar atenção. Mas para alguém que está procurando o primeiro imóvel, que já sabe que vai ter esses gastos de cartório, que já sabe que vai ter esses gastos, um imóvel que ele comprar por 500, ele compra por 350 mil, Vale muito. Vale muito. Ô Pedro, e é importante falar, né? Porque a gente sabe que carro de leilão, por exemplo, não faz consórcio, às vezes não faz seguro. O imóvel não tem essa negatividade ali, né? Ele é um imóvel que vai ser, eu tô certa nessa informação, né? Eu queria até que você falasse, assim, ele vai passar e repassar para outras pessoas sem nenhum impedimento. Hoje, vou ampliar um pouquinho a resposta, tá? Hoje, um leilão judicial, você tem que pagar uma entrada de 25% e o restante é possível você parcelar em 30 parcelas mensais, tá? Ali no processo. Terminou de pagar, esse parcelamento é emitido ali a posse completa e você fica livre para vender, não tem nenhuma restrição, tá? Para fazer essa venda. Não tem, não. E é a possibilidade desse parcelamento aí em 30 vezes, tá? E existe alguma maneira, depois que o imóvel foi levado a leilão, de se recuperar esse imóvel? A pessoa que foi executada, viu ali o bem, já chegou, não tem mais o que fazer. Existe, assim, um salvo-conduto? Falar, peraí, deixa eu pegar esse aqui de volta? Tá. É até legal a pergunta, porque a gente fala hoje do advogado, necessidade de um advogado para acompanhar essas arrematações. Porque tem muito cliente que fala, eu vou me aventurar e arrematar aqui o imóvel. Fala, não, procure um advogado especializado. O advogado especializado, ele vai fazer a avaliação prévia do processo para passar para ele qual as peculiaridades, as possibilidades, os riscos de nulidade. Então, às vezes, aquele imóvel está em leilão, mas tem uma nulidade no processo. Que sabe que daqui 1 ano, 2 anos, ele vai perder esse imóvel. Ou tem um processo que é seguro judicialmente, mas vai demorar tempo por conta da secretaria, da vara. Às vezes a vara está sem um juiz, é do interior. Então tem que fazer esse risco, tem que acompanhar e tem que acompanhar o pós também, que é ter essa carta de arrematação, emissão na posse. E aí? Comprei um imóvel, é seguro? É um medo de todo mundo. É seguro? Se você contratou um especialista que fez a análise do processo, falou para você, vamos entrar porque o processo está certinho, então é muito difícil uma reversão naquilo ali. Agora, claro, foi de cara e coragem, entrou no leilão, não fez a análise, aquele processo pode ter uma nulidade, então futuramente pode se perder, tá? Olha, já vi clientes que tem um cliente que me procurou há muitos anos atrás. Arrematou um imóvel de leilão numa cidade do interior. Ele é formado em direito, mas não exercia advocacia. Você não podia me ajudar com isso aqui? Falei, dá uma olhadinha. Famoso, dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha no processo. O valor é tanto. Eu lembro que eu estava com uma situação, eu não lembro direito o que era, mas eu estava numa situação que eu estava precisando do dinheiro. As emergências que a gente conversou lá no início, né? Vamos fazendo ligação. Cara, eu vou te dar um mega desconto. É tanto. E eu vou te falar, se você não contratar um advogado bom, esse processo seu aqui vai alongar. É muito difícil você perder isso daqui. Não vou te dar muito detalhe, mas é muito difícil você perder. Mas vai alongar. Ah, não, doutor, eu sou advogado e eu consigo. Perfeito. 2 anos depois ele me procurou. Doutor, não é que você estava certo? O processo está parado lá. Barato ainda. Saiu caro para ele, né? Foram 5 anos para sair a arrematação. Mas agora, era um imóvel que valia 2 milhões. Comprou por 1 milhão, 50%. Então, por mais que 4, 5 anos, ele teve aí Valorizou. O imóvel rural não deixa de valorizar, né? Às vezes, diferente do veículo, a gente fala que fica depreciando. Não, o imóvel ele valoriza. Então, ele teve. É o que a gente fala aí do potencial, né? De um leilão para as pessoas que também querem investir. Nós temos um caso que, por investimento, não era bom, mas era para casa própria. Agora nós estamos citando aí um caso que viável, né? Para quem comprou. Isso que é interessante o acompanhamento do advogado.
Uhum. Pedro, e para encerrar, infelizmente, porque o nosso tempo já acabou, Não falamos nem do Berlândia Esporte Clube, né? Faltou, nem do hein? Praia. Nem Né? do Praia, que foi campeão. Não, pois é, você vê tanto que passa rápido, né? Passa Quando o assunto é bom, passa rápido, quer dizer que foi ótimo, né? Deixa um conselho para as pessoas que vão assistir esse episódio, né? Ou que estão endividados, ou passando por um problema, né? Você já deu vários aqui, mas assim, para a gente amarrar e finalizar, o que você deixaria de conselho ali para as pessoas que estão vivenciando esse aperto financeiro? Olha, nesses 17 anos, uma coisa que eu identifiquei é: problema, ele vem, mas ele passa com o apoio certo. Então, primeira coisa, procurem as pessoas certas, procura um amigo, um especialista, um advogado para te auxiliar. Com relação aos golpes, fiquem atentos. Banco não liga pedindo senha, banco não liga pedindo cartão, banco não manda motoboy. Atento com o que a gente chama, né? Eu não gosto de falar dinheiro fácil. Fiquem atentos com essa situação. Tá super endividado? Procura os bancos, procura os advogados, tá? Quer fazer um investimento também? Procura um advogado que mexe com leilão. Até mesmo o cliente que está indo, perdendo um imóvel, eu vejo muito cliente, eu já vou perder o meu imóvel, vou deixar para lá. Não deixa para lá, procura. Porque às vezes ali, ambas as partes ali, pode ter um desconto, pode sobrar um dinheiro daquela venda que vai ficar para um cliente para ajudar na vida dele para prosseguir. O que eu falo o conselho final é: conversem. Conversem, procurem um advogado pra gente bater um papo. Certinho, Pedro. Muito obrigada, tá? Foi, assim, realmente muito esclarecedor. Eu tenho certeza que vai auxiliar muitas pessoas aqui, né, que vão estar ouvindo, vão, com certeza, vai conscientizar e despertar, né, esse interesse de buscar essa ajuda, né? Eu acho que você trouxe uma visão muito mais humana do banco, né? Trouxe assim para esse não, a gente sabe que o pé não é de igualdade, mas assim, mais humanizado, né, para que a pessoa possa chegar, possa realmente ter essa conversa, esse diálogo e para achar a solução, porque o problema tá aí, se o problema existe, a solução também existe. É isso Né? daí. Pode falar o arroba? Olha que deve. Deve. Eu vou falar 2 arrobas, tá? Nós estamos aí atuando na presidência da Comissão de Direito Bancário do AB. Então, tem alguma dúvida, procura a gente. direitobancário.ab Uberlândia. E o meu Instagram é pedroarruda.advocacia. Estamos aí para auxiliar, para ajudar, para fazer esse meio de campo, conciliar, chamar pessoas, mostrar. Estamos à disposição. Isso aí. E a gente encerra aqui agradecendo os nossos patrocinadores e, em especial, que eu vou pegar o presente do Dr. Pedro, que é a Chica Bordeaux, que está presenteando o nosso convidado com um mimo. Viu? Fica aí nosso agradecimento. Obrigado, gente. Isso. E hoje a gente encerra agradecendo, né, os nossos patrocinadores que acreditam e sempre acreditaram no nosso projeto. Chica Bordeaux, Globo Contábil, Porto Bank, Patrícia Rezende, que nos arrumou hoje tão perfeitamente, com esses cabelos maravilhosos, Geomática e Essenciale, com essas roupas lindas que estão sempre aqui nos vestindo. Muito obrigada, fiquem ligados, tem mais episódio, mais novidade, mais polêmica por aí.